Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos à notícia. O Trump escreveu uma nota no Twitter em apoio ao Bolsonaro e repudiando, as perseguições que ele tem sofrido aqui no Brasil. E, bom, vamos então à notícia. Bom, teve repercussão positiva na área de direita e teve repercussão negativa na área esquerda. Vem conferir detalhes disso comigo agora. Trump se manifesta pela primeira vez em defesa de Bolsonaro após julgamento no STF. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu em defesa do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro nesta segunda-feira, afirmando que ele é alvo de uma rascaça às bruxas no Brasil. Em uma postagem na rede Truth Social, Trump declarou: primeiro a mensagem foi na rede social do próprio Donald Trump, depois ele postou essa mesma mensagem no Twitter. Trump declarou: o único julgamento que deveria estar acontecendo é pelos eleitores do Brasil e é chamado de eleição. E completou: deixem Bolsonaro em paz. Essa é a primeira vez que Trump, um aliado político de Bolsonaro, se manifesta publicamente sobre a situação do ex-presidente brasileiro, desde seu retorno à Casa Branca. Bolsonaro é atualmente réu em ação penal no Supremo Tribunal Federal, que agora é suposta tentativa de golpe de Estado no país após as eleições de 2022 e permanece inelegível até 2030. A postagem de Trump fala genericamente de perseguição política sem citar a tentativa de golpe. O STF ou o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na corte. A declaração de Trump ocorre em um momento delicado nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Culpa, aliás, os políticos brasileiros, incluindo STF. O governo norte-americano avalia a possibilidade de aplicar a chamada Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, o que poderia elevar a tensão bilateral a um novo patamar. Essa norma permite a sanção de indivíduos acusados de violar direitos humanos, com punições severas, como bloqueio de ativos e restrições de transações financeiras. Caso seja adotada, a medida poderia atingir o ministro Alexandre de Moraes do STF, tornando-o praticamente inabilitado para operar no sistema financeiro global, incluindo bancos brasileiros com atuação nos Estados Unidos. Então, basicamente, o Alexandre de Moraes teria ele se ferraria financeiramente mundialmente, porque todos os bancos do mundo têm ligação com os Estados Unidos. Inclusive, eles têm coisa na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ou seja, todos os bancos têm ligação com os Estados Unidos. E nenhum desses bancos iria querer proteger o Moraes para se ferrarem mundialmente. Esse é o detalhe. Em sua publicação, Trump afirmou ter conhecido Bolsonaro pessoalmente e o descreveu como um líder forte e um negociador muito duro em comércio. Segundo o presidente dos Estados Unidos, a eleição de Bolsonaro foi muito apertada e o ex-presidente estaria agora liderando as pesquisas. Trump também comparou a situação de Bolsonaro à sua própria experiência nos Estados Unidos. Isso não é nada demais, nada menos do que um ataque a um oponente político, algo que eu sei muito sobre e aconteceu comigo. O presidente norte-americano ainda disse que o grande povo do Brasil não vai tolerar o que está fazendo com seu ex-presidente, reiterando que o único julgamento que deveria acontecer seria uma prova das urnas e não nos tribunais. Agora eu vou traduzir para vocês. Aliás, vou ler para vocês a tradução do que ele escreveu. O Brasil está fazendo uma coisa terrível no tratamento do ex-presidente Bolsonaro. O Brasil não, né? Os políticos de esquerda, no caso. Tenho visto junto... Mas é claro que ele não me escrever isso, né? Tenho visto, junto com o mundo, que eles não vão fazer outra coisa senão persegui-lo dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, a não ser por ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele era um líder forte que realmente amava seu país, e também um valente negociador no comércio. Ele perdeu a eleição por pouco e agora está liderando pesquisas. Isso não é nada demais, nada menos do que um ataque a um oponente político. Algo que conheço muito bem, isso aconteceu comigo 10 vezes. E agora nosso país é o mais desejado do mundo. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que está sendo feito ao ex-presidente. Estarei acompanhando muito de perto a caça às bruxas contra Jair Bolsonaro e sua família e seus apoiadores. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelo voto dos eleitores do Brasil. É chamado de eleição. Deixem Bolsonaro em paz. E é claro, Bolsonaro agradeceu a nota. Bolsonaro agradece a defesa de Trump contra a perseguição política. O ex-presidente Jair Bolsonaro agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
por ele ter saído em sua defesa contra a perseguição política que enfrenta no Brasil. Pelas redes sociais, Bolsonaro disse que tem em comum com Trump a defesa dos interesses dos nossos povos e a liberdade de todos. Esse processo ao qual responde é uma aberração jurídica, lawfare, clara perseguição política já percebida por todos de bom senso, disse Bolsonaro em publicação do X. Agradeço ao ilustre presidente e amigo, Vossa Excelência, passou por algo semelhante. Foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Bolsonaro finalizou a mensagem dizendo que a luta de Trump por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta. Obrigado por existir e nos dar exemplo de fé e resiliência, escreveu o ex-presidente nesta segunda-feira 7. Mais cedo, Trump publicou uma longa mensagem em defesa de Bolsonaro em sua rede social. Bom, como eu já li essa mensagem aqui, eu não vou repetir ela agora. Sem citar Bolsonaro, Lula reagiu a Trump e rejeitou a interferência. O presidente Luiz Inácio da Silva reagiu à fala de Trump dizendo que o Brasil é soberano e não aceita interferência estrangeira em assuntos internos. Mas, como já há uma matéria, eu vou ler uma outra matéria e não aqui. Então, calma. Eduardo Bolsonaro diz que manifestação de Trump é apenas o primeiro passo. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que o apoio público do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ex-presidente Jair Bolsonaro representa apenas o começo de uma nova ofensiva política. Em publicações nas redes sociais, ele agradeceu o gesto e insinuou que outras ações semelhantes estão por vir. O que posso dizer é que essa não será a única novidade nos Estados Unidos nesse próximo tempo. Publicou Eduardo. Aproveito para agradecer a todos que se empenham nesta batalha. No domingo, Trump afirmou em sua rede Truth Social que está acompanhando o que chamou de caça às bruxas contra Bolsonaro e seus apoiadores. O republicano defendeu que o julgamento do ex-presidente brasileiro deveria ser feito nas urnas e não pela justiça. Deixe Bolsonaro em paz. Escreveu Eduardo Bolsonaro. Atingir Moraes e abalar Lula. Eduardo Bolsonaro também voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e associou os ataques a este um enfraquecimento do governo de Luiz Inácio da Silva. Como venho dizendo, atingir Moraes é abalar Lula, escreveu. O parlamentar relembrou a detenção do ex-assessor de Trump, Jason Miller, em 2021, por ordem de Moraes. Eles jamais imaginaram que Trump voltaria à Casa Branca, afirmou. Eu lembro até que na época o Lula deu apoio a Kamala. Eu esqueci o sobrenome dela. A mulher que era adversária do Trump. Mas agora as coisas mudaram, né? Também nessa segunda-feira, Lula usou as redes sociais para falar sobre a soberania do país e o respeito às instituições. Sem citar Trump, ele afirmou que a defesa da democracia do Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Bom, vou trazer mais umas notícias aqui que meio que também vão contradizer as próprias palavras do Lula. Lula chama Trump de irresponsável após ameaças tarifárias ao BRICS. O presidente Luiz Inácio da Silva criticou duramente na segunda-feira as ameaças feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas adicionais a países alinhados ao BRICS. A declaração foi feita durante o encerramento da cúpula do BRICS, realizado no Rio de Janeiro. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável o presidente ficar ameaçando outros em redes sociais. Tem outras coisas e outros fóruns para um presidente do país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países, afirmou Lula em entrevista a jornalistas. O petista reagiu à publicação feita por Trump no domingo em sua rede social Truth Social, na qual o republicano afirmou que qualquer país que se alinhar às políticas anti-americanas do BRICS pagará uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa política. Obrigado pela atenção. Para Lula, a postura de Trump é desrespeito com o cenário internacional e ignora os princípios da diplomacia. Eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Ameaçando o mundo? Ai. Não é correto. Ele precisa saber que o mundo mudou, disse. Mudou, né? Qual é a principal moeda americana? Qual é a principal moeda que rola no mundo inteiro? É a brasileira ou é a americana ou é o dólar? Hein? Petistas. O presidente brasileiro também ressaltou a soberania dos países membros dos BRICS,
bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e afirmou que ações unilaterais como as sugeridas por Trump podem ter resposta. E só para lembrar, os queridinhos do Lulis, o Putin e o Xi Jinping, não compareceram ao BRICS. Oh, meu Deus. Deixa de lado, Lulis. Nós não queremos o imperador. Nós somos países soberanos. Se ele acha que pode taxar os países, tem um jeito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade, completou Lula. A cúpula do BRICS no Rio reuniu os chefes de Estado dos dias 6 e 7 de julho para discutir caminhos de cooperação entre os membros do bloco e fortalecer sua atuação global frente às tensões geopolíticas e disputas comerciais. E agora eu vou esfregar umas verdades na cara do Luiz. Lula acusa Trump de interferência, mas já interveio em casos internacionais e recorreu a organismos externos. Ué, petistas, vocês não juram que ele é uma alma mais honesta? Aliás, ele próprio disse que é a alma mais honesta desse mundo, né? O presidente Luiz Inácio da Silva reagiu às declarações de Donald Trump em defesa de Jair Bolsonaro e disse que não aceitar interferência em assuntos internos do Brasil. A fala se dá após o mandatário dos Estados Unidos afirmar que Bolsonaro é vítima de perseguição política no país e alertar que está acompanhando de perto o que chamou de caça às bruxas contra o ex-presidente brasileiro. Apesar do discurso de resistência à influência externa, Lula tem um histórico longo de atuação direta em assuntos políticos de outros países. Lembra que ele falou que e acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Do nada ele tá lá se reunindo com o Putin? Pois é. Um homem de verdade, né? Ainda mais um país que não é, apesar do Brasil ser um país maravilhoso, simplesmente ferraram com as Forças Armadas, com o Exército, né? Então, nossos exércitos no máximo conseguem pintar meio fino, asfalto e mais nada. Mas assim, vou trazer aqui pra vocês informações verídicas. E, aliás, vocês petistas podem ficar à vontade procurando na internet, porque vocês vão encontrar todas as informações na internet, tá? E apelos a instâncias internacionais durante sua prisão em 2018. Pró-Kirchner. Em dezembro de 2022, já eleito presidente, Lula viajou à Argentina e fez um gesto político ao visitar Cristina Kirchner no Senado argentino, dias após a ex-presidente ter sido condenada por corrupção. Em sua fala, classificou a aliada como uma vítima de perseguição e prestou solidariedade em nome da democracia latino-americana. Mais recentemente, em junho deste ano, Lula voltou a se reunir com Kirchner, dessa vez em sua residência oficial, onde ela cumpre prisão domiciliar. Durante a visita, o presidente brasileiro defendeu publicamente a libertação da ex-mandatária e voltou a dizer que ela é alvo de ofensiva judicial com motivações políticas. Roubar de fato é roubar de fato uma nação inteira é ser perseguida política, de fato. Exatamente isso. Ex-primeira-dama do Peru. O Peru é o Brasil? Me respondam, petistas, o Peru é o Brasil? Não. Então por que o Lula foi se meter com as políticas dos peruanos? Por quê? Outro caso envolve a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, condenada por corrupção. Incrível que o Lula só ajuda pessoas condenadas por corrupção. É incrível, né? Em seu país. Em uma ação coordenada pelo Palácio do Planalto, o governo brasileiro enviou um avião da Força Aérea Brasileira a Lima para resgatá-la antes mesmo que a polícia peruana pudesse cumprir a ordem de prisão. Então quer dizer que ele agiu contra as ordens que vieram diretamente do governo peruano. Então, quem está interferindo mesmo na soberania do país? Quem? A operação resultou na concessão de asilo político à Heredia no Brasil, em decisão do governo Lula. O caso está atualmente sob sigilo por determinação do ministro Ricardo Lewandowski, então titular da Justiça, que negou acesso aos documentos oficiais e manteve em segredo os termos de entrada da peruana em território nacional e os fundamentos do asilo concedido. Quem foi que mesmo que interveio nas leis e na soberania de outro país? Hein, petistas? Quem? Mas vai ter ninguém passando pano aqui nos comentários, eu tenho certeza disso. No campo digital, o governo brasileiro também tem buscado respaldo externo. Então, vocês lembram, né, que ele foi buscar ajuda lá do Xi Jinping pra dar pitaco aqui na soberania do Brasil, né? Ué, pensei que o Brasil fosse um país soberano. Não é mais, né? Deixou de ser há muito tempo.
Em abril de 2023, Lula defendeu publicamente, ao lado do presidente chinês Xi Jinping, a criação de uma governança internacional para o controle das redes sociais. A proposta, segundo ele, busca combater a desinformação, ou seja, coisas que são verdadeiras são contrárias aos que eles fazem de errado. Basicamente isso. Mas foi vista por opositores como um esforço coordenado para impor censura global como chancela de regimes autoritários. Ida à ONU. Em 2018, quando foi preso após condenação em segunda instância na Lava Jato, Lula recorreu a diversos organismos internacionais. A defesa do então ex-presidente levou o caso ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, que emitiu recomendação ao Brasil sobre a preservação de seus direitos políticos, ainda que sem efeito jurídico obrigatório. Eu pensei que o Brasil fosse uma soberania e que pessoas de fora não pudessem apitar com a nossa soberania. Não é verdade? Regime chavista e outras ditaduras. Além desses casos, Lula também atuou em apoio ao regime chavista na Venezuela, tendo promovido encontros com Nicolás Maduro e feito reiteradas defesas públicas do governo venezuelano, apesar das denúncias internacionais de violações de direitos humanos. Engraçado que quando era no governo Bolsonaro, o próprio STF ficava derrubando várias postagens que ligavam o Lula ao Nicolás Maduro. E agora deixa escancarado que ele tem a realmente amizade com o Nicolás Maduro. Engraçado isso, né? Em Cuba, o presidente brasileiro já demonstrou respaldo político ao regime da família Castro. Em 2023, defendeu o fim do embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, sem mencionar a repressão interna a opositores. Lula também protagonizou ações no Oriente Médio ao se alinhar aos governos do Irã e à autoridade palestina, além de criticar a política externa de Israel em diferentes ocasiões. Em 2010, promoveu o reconhecimento diplomático do Estado palestino e, em mais de uma oportunidade, se posicionou em temas sensíveis de política externa de outros países, muitas vezes em desacordo com a tradição diplomática brasileira da não intervenção. Quer dizer que Lula pode intervir em soberanias, mas não aceita isso com o Brasil? Engraçado, né? Pensei que os países fossem soberanos, Lulis. Cadê seu respeito para as outras soberanias, Lulis? Cadê? Parlamentares rebatem Lula depois de ataque a Trump. Vexame diplomático. E que vexame, hein? A semana começou com discussões acaloradas no cenário político brasileiro e internacional. Divergências entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump estão sempre nas atenções da imprensa brasileira, depois de o petista atacar o republicano nas redes sociais. Parlamentares de oposição ao governo reagiram à investida de Lula. O deputado federal Ubiratã Sanderson, por exemplo, afirmou que a postura do presidente brasileiro representa um vexame diplomático internacional. E outro vexame, inclusive, foi o Lula se deixado de lado no tal do BRICS lá, porque as pessoas que eles mais esperavam pro BRICS não vieram. Putin e Xi Jinping. Nessa segunda-feira, 7, Trump afirmou que autoridades brasileiras se dedicam apenas a perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula não gostou da observação e rebateu a declaração do norte-americano. Que não vou ficar repetindo porque é uma asneira sem tamanho. Para os parlamentares da oposição, Lula perdeu mais uma oportunidade de se comportar como chefe de Estado. De acordo com os políticos, a ação do presidente brasileiro agrava o isolamento internacional do Brasil, transforma o país em palco de disputas partidárias ultrapassadas. De acordo com Sanderson, Lula reage como militante rancoroso, não como presidente da República. Para o parlamentar, atacar Trump representa uma afronta à diplomacia, à soberania e à convivência entre as nações. Como sempre, ele fazendo cagadas. Como sempre, inclusive. Enquanto o mundo assiste ao fortalecimento da direita, Lula se alinha com ditaduras e regimes fracassados, afirmou Sanderson. É um vexame internacional que expõe a decadência da política externa brasileira. O deputado federal Rodrigo Valadares, por sua vez, disse que é inacreditável que Lula tentando posar de defensor da democracia enquanto ataca líderes como Trump e se cala diante de regimes autoritários. Valadares declarou ainda que a hipocrisia é o retrato do petismo. O povo brasileiro já percebeu a farsa, disse. Lula não tem autoridade moral para falar em democracia. Não mesmo. Já o deputado Rodolfo Nogueira afirmou que o presidente do Brasil tenta desqualificar Trump, mas o que ele consegue é envergonhar o Brasil. O presidente norte-americano foi eleito democraticamente e representou um projeto vitorioso, afirmou Nogueira. Lula, em contrapartida, lidera um governo que empobrece o país, criminaliza a oposição e gasta milhões com propaganda. A fala de Lula sobre Trump é mais um exemplo do desespero de um governo que perdeu o apoio popular, declarou. Por sua vez, o deputado federal Capitão Alberto Neto, o Brasil precisa de diplomacia, não de militância ideológica, completou o deputado federal Coronel Tadeu.
Não é à toa que o chamam de anão diplomático, não é verdade? Mas e vocês, meus caros, o que vocês acharam disso? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários e não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais e inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito, e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse vídeo aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.